Olá pessoal, tudo bem? Recentemente eu recebi alguns e-mails de alguns usuários que montaram um injetor de sinais automotivo e sentiram a falta do sinal de rotação e fase do tipo Hall, que ele já gera, só que de 12 volts, porque algumas centrais armava com o sinal de 5 volts do Arduino, do injetor de sinais com o Arduino, e outras centrais não armavam. Isso realmente acontece, porque algumas centrais, a maioria das centrais, arma com o sinal Hall de 5 volts que é fornecido pelo injetor de sinais. E algumas que são mais enjoadinhas não armam, elas precisam justamente do sinal Hall de 12 volts, que o nosso injetor de sinais, por ser com Arduino, não gera. Então, para resolver este problema, eu projetei este pequeno circuito aqui, que é um conversor de nível, que é o objeto desse vídeo aqui. Com ele, quem montou injetor de sinais com Arduino de 5 volts, vai poder armar a central de injeção eletrônica com sinal Hall de 12 volts. Ele é bem fácil de fazer, a gente vai fazer tipo uma montagenzinha aranha, que a gente está vendo aqui, ele é muito fácil de fazer, e com isso vai ser possível resolver o problema daquelas centrais de injeção eletrônica que são mais enjoadas, que não armam com sinal de 5 volts. Vamos ver então, vai ser muito fácil essa montagem, mas antes vamos entender qual é o problema e como a solução vai ser apresentada. Vamos lá então? Vamos montar o nosso conversor de sinal Hall de 5 volts para 12 volts. Vamos lá! Os sensores de rotação e fase do tipo Hall, usado nos automóveis, necessitam de 3 fios para sua conexão. O fio de alimentação, o fio do sinal do sensor, representado pelas linhas azuis, e também a conexão ao terra, ao negativo da bateria. Embora o esquema de ligação seja bem simples, de apenas 3 fios, um detalhe pode fazer toda a diferença entre eles, que é a tensão de alimentação. Enquanto alguns sensores são alimentados pela tensão de 5 volts fornecida pela central de injeção eletrônica, outros são alimentados pela tensão da bateria do automóvel, normalmente de 12 volts. Isso significa que os pulsos que são injetados na central de injeção eletrônica podem ser de 5 volts ou de 12 volts, dependendo da tensão de alimentação. Aqui nesse esquema, nós temos um típico sistema de injeção eletrônica que utiliza sensores de rotação e fase do tipo Hall, alimentados com tensão de 5 volts, fornecida pela ECU. Nesse tipo de sistema, os pulsos gerados pelos sensores têm 5 volts de amplitude, o que significa que podemos ligar o nosso injetor de sinais diretamente na central, uma vez que o Arduino fornece exatamente os sinais com esta amplitude nas saídas D03 e D11. Já neste diagrama aqui, a coisa muda. Neste exemplo, os sensores de rotação e fase também são do tipo Hall, mas diferentemente do exemplo anterior, a tensão de alimentação vem diretamente da bateria através do relé principal, o que significa que os sinais gerados pelos sensores têm 12 volts de amplitude. E como o nosso injetor fornece sinais com 5 volts de amplitude, a central pode ou não operar corretamente, por isso não dá para ligar o injetor diretamente na central. Para contornar esse problema, é necessário converter o sinal de 12 volts, gerado pelo nosso injetor de sinais com Arduino, em um sinal de 12 volts, de modo que a central de injeção eletrônica possa ser armada. E é exatamente este circuito aqui que nós vamos descrever agora. Embora pareça complexo, na realidade o circuito é muito simples, formado por 2 transistores do tipo NPN-BC548, que operam como chaveadores e são alimentados por uma tensão de 12 volts provenientes de uma bateria ou de uma fonte de alimentação que é a mesma fonte que alimenta a ECU.
Na prática, serão construídos dois circuitos iguaizinhos, um para o sinal de fase e outro para o sinal de rotação. O sinal Hall pulsante de 5 volts vindo do injetor de sinais é injetado no transistor Q1 através do resistor R1. Quando este sinal está em nível baixo, ou seja, em 0 volt, o transistor permanece cortado e a tensão presente no coletor é a mesma da fonte de alimentação, ou seja, de 12 volts. Essa tensão é injetada na base de Q2 através de R3. Como essa tensão é positiva, o transistor Q2 vai saturar e a tensão presente no coletor de Q2, que é a saída do circuito, será próxima a 0 volt. No entanto, quando o sinal do injetor passa para o nível alto, ou seja, quando o injetor está enviando 5 volts, o transistor Q1 satura e a tensão do coletor, que no momento anterior era de 12 volts, cai a 0 volt agora. Isso faz com que o segundo transistor Q2, que antes estava saturado, agora entre em corte, fazendo com que a tensão presente no seu coletor atinja o nível alto de 12 volts. Resumidamente, quando o sinal de entrada enviado pelo nosso injetor de sinais está em 0 volt, o nível de saída do conversor também será de 0 volt. Mas quando o nível de entrada for de 5 volts, na saída do conversor o nível será de 12 volts, exatamente o que se espera de um sinal Hall de 12 volts. É sempre importante lembrar que a fonte que alimenta o injetor de sinais deve ser uma fonte diferente da fonte que alimenta a ECU e o circuito, ou seja, deve ser aquela fonte comum com o transformadorzinho. Outro detalhe bastante importante é a conexão terra do injetor de sinais. Esse terra aqui ele é comum tanto ao injetor de sinais, como ao nosso circuito, como à ECU. Ou seja, todos os terras são interligados. Para fazer a montagem, nós vamos precisar de 4 transistores BC548 ou 549, ou seja, 4 transistores do tipo NPN. Vamos precisar também de 6 resistores de 1 kΩ, que é marrom, preto, vermelho. Dois resistores de 10 kΩ, marrom, preto, laranja. Vamos precisar também de 2 conectores Sindal de 4 polos e de 3 polos. Lembrando que esses conectores são opcionais. Se você não tiver, não vai ter problema. Vai ser possível construir assim mesmo. Todos os componentes vão ser fixados em um papelão grosso, tipo papel Paraná, de 12 centímetros por aproximadamente 6 centímetros, mas essas dimensões não são críticas. Por fim, um pouquinho de fio colorido para poder facilitar a identificação. Esse aqui é o material que vai ser utilizado para poder montar o conversor de sinal e é um material básico. Obviamente que você pode fazer uma variação, por exemplo, com relação aos fios, com relação a ter ou não o conector Sindal. O ideal mesmo seria fazer uma placa de circuito impresso, mas a maioria das pessoas não tem condição de fazer isso. Então nós vamos construir na basinha. Para facilitar a montagem e deixá-la organizada, trace linhas horizontais e verticais no papel cartão e distribua sobre ele os transistores, de modo a fazer caber com folga os outros componentes. Aqui eu dou um exemplo da distribuição, mas você pode fazer do jeito que achar mais adequado. Dobre os terminais dos transistores Q1 e Q2 como mostrado. Faça o mesmo para os transistores Q1 e Q2 do segundo canal. Para ajudar na orientação, eu fiz uma marquinha com lapiseira no canto superior esquerdo.
Assim fica mais fácil para observar a montagem. Agora nós vamos colar os transistores na base de papelão e para isso nós vamos utilizar um pouquinho de cola epóxi, do tipo que seca em 10 minutos. Se você for utilizar os conectores Sindal, prepare uma porção um pouquinho maior, já pensando na fixação deles sobre o cartão. Para fixar os transistores, coloque só uma gotinha. Para melhorar a aderência, eu aconselho a dar uma lixadinha onde será depositada a cola. Depois que os transistores estiverem colados, fixe os conectores Sindal. Enquanto a cola epóxi seca, dobre e solde 2 resistores de 1 kΩ como mostrado no vídeo. Em seguida, dobre os terminais opostos e solde-os aos coletores de Q1 e Q2. Depois de soldados, corte o excesso dos terminais com um alicate fino. Agora nós vamos utilizar um pequeno fio rígido para unir todos os emissores dos transistores, em ambos os canais. Este será o terra, o negativo do circuito, então preste bastante atenção para ter certeza que tanto o jumper como os leads dos transistores estejam bem unidos. Oriente-se pelo vídeo e confira se todos os emissores dos transistores estão realmente unidos pelo jumper. Agora nós vamos soldar o resistor R3 de 1 kΩ entre o coletor de Q1 e a base de Q2. Para isso, ajuste o comprimento do lead da base do transistor Q2 e em seguida corte, dobre e solde o resistor como mostrado. Confira sempre a montagem e repita todos os passos anteriores com os componentes do segundo canal. Com todos os componentes montados em ambos os canais, conecte agora os resistores de 10 kΩ entre a base dos transistores ao conector Sindal. Se você não for usar os conectores, apenas solde os resistores nas bases dos transistores, deixando livres os leads que iriam ao conector. Uma vez feita a conexão dos resistores de entrada, com o auxílio de um fio-cabinho de preferência preto, faça a conexão dos terras de entrada e saída dos conectores ao barramento de terra do circuito. Nosso circuito está quase montado, mas ainda faltam as conexões de saída e alimentação. Para isso, corte 2 fios coloridos fininhos e insira cada um deles em cada terminal livre do conector Sindal. Em seguida, solde esses fios aos coletores de cada transistor Q2. Esses fios coloridos serão a saída do conversor Hall. Novamente, confira a montagem. Agora, pegue um fio vermelho e faça 2 derivações. O centro dessa derivação será ligado ao extremo superior do conector Sindal, enquanto cada derivação será soldada aos coletores de cada transistor. Essa união será ligada à fonte de alimentação do nosso conversor. Como das vezes anteriores, confira toda a montagem. Agora um momento gracinha.
Para identificar cada borne do conector, é aconselhável anotar o que cada terminal significa. Para isso, eu imprimi duas etiquetas e colei na plaquinha, mas você pode fazer a legenda com uma caneta, fica a seu gosto. Agora sim, com a montagem pronta, vamos aos testes e demonstração na bancada. Vamos lá então! É isso aí, pessoal. Aqui nós temos o nosso circuito montadinho aqui nessa plaquinha, com todas as conexões já feitas, a conexão da alimentação de 12 volts. O nosso injetor de sinais está aqui, ele foi conectado à entrada do circuito, e aqui nós temos as conexões de saída. Para demonstrar a conversão de sinal de 5 para 12 volts, eu vou utilizar um osciloscópio, onde o primeiro canal está conectado justamente na entrada do circuito, que é a saída do Arduino. E aqui a saída do circuito está ligada ao canal número 2 do osciloscópio. No canal número 1, que é o Arduino, está aqui na linha azul, e o canal número 2, que é a linha do Hall 12 volts, está na linha amarela. Nós vamos utilizar então aqui o injetor de sinais agora. Eu vou ligar ele aqui para vocês verem. Liguei o injetor de sinais. Eu vou escolher o sinal Hall de distribuidor, que fica mais fácil de vocês entenderem. Antes eu vou ligar a nossa fonte aqui de 12 volts. Fonte de 12 volts ligada. E agora o injetor está pedindo para a gente selecionar o sinal. Eu vou selecionar o sinal aqui, eu vou utilizar o sinal de distribuidor, que é um sinal simples, né? Selecionei. Eu vou descer até o distribuidor. Vamos até o distribuidor. E na hora que eu pressionar o botão Select, ele vai gerar o sinal, que nós vamos ver aqui no osciloscópio, ao mesmo tempo que a plaquinha de relés aqui vai bater, representando os pulsos na saída do nosso circuito. Vamos lá, vou selecionar. Vamos lá. Aqui a plaquinha está batendo. E aqui nós já temos o sinal no osciloscópio. Observe que o sinal aqui embaixo da linha azul, ele tem 5 volts, já que cada divisão representa 5 volts. Ele ocupa uma divisão, nós temos 5 volts. E na saída do canal amarelo aqui, nós temos 12 volts, como a gente pode ver aqui, ó, 12 volts e 5 volts. Ou seja, o nosso circuito está convertendo um sinal Hall de 5 volts aqui na entrada, aplicado na entrada, para um sinal Hall de 12 volts que é obtido aqui na saída. Observe que eu vou variar a velocidade aqui. E aqui também, vamos aumentar agora. É isso aí. Como a gente pode ver, o nosso circuito conversor está funcionando perfeitamente bem. É uma conversão Hall de 5 volts, no traço azul, para um Hall 12 volts, no traço amarelo. Um circuito fácil de fazer, bem fácil, aliás, que vai poder ajudar muita gente agora a ligar as centrais que operam com Hall de 12 volts no nosso injetor de sinais, que foi ensinado a montar no vídeo anterior. Lembrando a vocês que nós ensinamos a montar este injetor de sinais e o link estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Observe a diferença de amplitude entre a entrada no canal azul com a saída no canal amarelo.
É isso aí, pessoal. Nós chegamos então ao final do nosso vídeo, onde eu mostrei para vocês como montar um conversor Hall de 5 volts para 12 volts para armar aquelas centrais de injeção eletrônica que são mais enjoadinhas. Como a gente viu, o circuito é relativamente fácil de fazer, não há nenhum segredo nele, e eu espero que ele possa ajudar vocês a armar as centrais enjoadas. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e não se esqueça de assinar o nosso canal. É grátis, você não paga nada e sempre que tiver vídeos novos, você vai ser notificado. É isso aí, pessoal. Até a próxima e fiquem seguros. Até mais.